Olá, boa noite. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concede habeas corpus a 4 presos condenados em segunda instância por fraude fiscal. E o Jornal da Cultura tem muito mais. No Fórum Econômico Mundial em São Paulo, o presidente Michel Temer ataca o protecionismo dos Estados Unidos e diz que vai recorrer das tarifas impostas ao aço brasileiro. Pelo menos 18 universidades federais adotam comissões para avaliar os aprovados em cotas raciais. A lei fala em autodeclaração. Tumulto e protesto de servidores em frente à Câmara Municipal de São Paulo contra o aumento da alíquota de contribuição previdenciária. O projeto quer enquadrar promessa de campanha não cumprida em crime eleitoral. Morre o britânico Stephen Hawking, cientista que estudou a origem do universo e se tornou famoso no mundo inteiro. São Paulo recebe a exposição que celebra os 80 anos de Tom Zé. O desafio era cantar e a pessoa não tirar o olho de mim. E na bancada temos a presença, pela primeira vez, da economista e professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Virgínia Parente. Também conosco, analista político e econômico, Ricardo Senes. E hoje, quarta-feira, é dia de Jornal da Cultura com plateia. Nós vamos mostrar o grupo que está aqui no estúdio, formado por estudantes de publicidade e propaganda da Faculdade Zumbi dos Palmares e também por telespectadores. Eles enviaram um e-mail para a plateia.jc@tvcultura.com.br e a nossa produção agendou a visita. No último bloco do jornal, nós vamos conversar com a plateia e depois, às 10h15, vamos ter mais meia hora de debates através dos canais digitais da Cultura no YouTube e também no Facebook. Você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. A defesa de Lula entrou hoje com um novo pedido de habeas corpus para tentar evitar a prisão do ex-presidente. A ação vai ser avaliada pelo ministro Edson Fachin. E hoje o ministro Gilmar Mendes concedeu liberdade a 4 condenados em segunda instância. Gilmar Mendes concedeu de forma liminar habeas corpus a 4 condenados por fraude fiscal e formação de quadrilha. Eles estavam presos desde junho do ano passado, após condenação em segunda instância. O grupo foi investigado na Operação Catuaba, um esquema de sonegação comandado pelo empresário Daniel da Coroa, que atua no setor de bebidas em 9 estados. Segundo a polícia, o esquema rendia 25 milhões de reais por ano aos envolvidos. O cumprimento de pena depois da condenação em segunda instância foi decidido em uma votação apertada do Supremo, 6-5. Por isso, alguns ministros da Corte defendem um novo julgamento sobre o assunto. A decisão de pautar o tema cabe à presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Um dos interessados é o ex-presidente Lula. Hoje, o advogado dele, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, se reuniu com a atual presidente, ministra Carmen Lúcia. A presidente do STF tem se manifestado contra colocar a discussão sobre a segunda instância em debate na Corte. Sepúlveda saiu do encontro sem nenhuma garantia. Lula pode ser preso tão logo o Tribunal Federal da 4ª Região julgar os recursos do ex-presidente contra a condenação a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. Boa noite, Virgínia Senes. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O advogado de Lula disse que a ministra Carmen Lúcia não sinalizou aí se pretende colocar o assunto da segunda instância em pauta. Para que lado aponta essa indefinição do Supremo? Pois é, a gente está percebendo que a ministra Carmen Lúcia está sob uma grande pressão, não é? E ela não quer justamente colocar em pauta pela própria imagem do Supremo. E a situação está muito delicada, não é? Porque há argumentos em ambos os lados. Mas as expectativas, pelo menos da população, é que ela continue bastante firme. Olha, a grande questão, eu acho que é essa impossibilidade de prever minimamente qual que é o padrão legal que está predominando no país. Ou seja, a gente teve uma discussão enorme tempos atrás sobre essa questão de que se poderia ou não já começar a cumprir pena na segunda instância. O Supremo se mobilizou, teve uma votação apertada, é verdade, mas decidiu-se pela começo do cumprimento das penas na segunda instância. Eu diria o seguinte, dado que isso foi decidido, ainda que por margem pequena, eu acho que faz sentido o país utilizar essa referência durante um bom período e passar para outras questões, tá certo? Porque nós temos uma sequência, uma série de temas a serem discutidos do ponto de vista constitucional no país. Essa pressão de que é necessário voltar a discutir esse tema e principalmente o timing dessa questão, e que coincide ou não, né, com o caso específico do Lula, só politiza desnecessariamente o tema. Eu diria o seguinte,
Pode concordar ou não, eu particularmente concordo com isso. Acho que principalmente pelo fato de ter um excesso de recursos, possibilidade de recursos na justiça brasileira, acho que faz sentido duas instâncias terem decidido começar a cumprir a pena. Agora, ficar nessa pressão sobre o Supremo, de que ele tem que rever alguns critérios que foram adotados recentemente, gera no país uma incerteza que não contribui para ninguém e muito menos para o processo democrático. Agora, hoje, essa decisão do Gilmar Mendes de reverter 4 prisões de segunda instância, isso mostra mais uma vez racha também no STF? É essa percepção que passa para a população, não é? E mais uma vez reafirma a percepção que se tem do estilo do Gilmar Mendes, não é? Que é aquele estilo que tende sempre favoravelmente aos réus e tende a soltá-los. E isso dá uma sensação de impunidade muito grande, um país que vem saindo de uma recessão muito forte, com políticos que aprontaram muito. Então, vem essa sensação muito desagradável para a população de impunidade e de facilidade quando se chega a esse nível da corte mais alta do país. E no caso do Gilmar, só um comentário, no caso do Gilmar, ele chega a mudar de voto entre casos semelhantes, ele tem votos distintos, inclusive nesse caso. Então, isso realmente torna a questão ainda mais complicada. Delicado. A Suprema Corte, ela funciona no país exatamente como aquela instância que vai gerar um entendimento sobre o processo constitucional e a constitucionalidade das leis, de maneira a dar mais segurança e mais, vamos dizer, perspectiva de longo prazo do país. A função primordial deles é essa. É uma instância que, de alguma maneira, resolve os grandes dilemas constitucionais do país. Que a lei vale para todos. Que vale de maneira igual, que uma interpretação seja semelhante, etc. Eles estão fazendo o papel inverso. Quer dizer, não dá para entender um pouco esse exacerbamento de pressão sobre o Supremo para decidir questões que deveriam já estar, de alguma maneira, equacionadas, ainda que não sejam consensuais, mas que sinalizassem para o país, pelo menos no médio e longo prazo, olha, esse é o entendimento predominante. Vamos seguir, né? Realmente tirar da frente. Tirar da frente, passar para outro. Né? E em São Paulo, o Fórum Econômico Mundial para a América Latina abriu a série de debates com temas sobre protecionismo, tecnologia e integração. O repórter Rodrigo Psitelli está no Hotel Grand Hyatt, local do evento. Boa noite, Rodrigo. Quais foram os destaques de hoje? Boa noite, Andresa. Boa noite a todos. Lideranças empresariais e chefes de Estado discutiram uma série de temas nesse dia de debates no Fórum Econômico Mundial. Entre eles, a ampliação das tarifas do aço e do alumínio, anunciada na semana passada pelo presidente norte-americano Donald Trump. O presidente Michel Temer foi um dos que abordaram o assunto. Veja na reportagem. O presidente Michel Temer participou hoje de manhã da mesa de abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do prefeito da capital paulista, João Dória, e do ex-jogador de futebol Pelé. Temer ressaltou a importância das reformas constitucionais para a retomada do crescimento econômico brasileiro. Também falou sobre a taxa de importação para o aço e o alumínio, anunciada pelo governo americano. Temer afirmou que vai entrar em contato com Donald Trump e, se preciso, irá recorrer à Organização Mundial do Comércio. Nós aqui somos contra todo e qualquer protecionismo. Ao contrário, nós somos pela abertura plena dos nossos mercados e queremos também a abertura plena dos mercados estrangeiros em relação ao Brasil. No discurso durante o painel, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também condenou as medidas protecionistas. O caminho deve ser o da abertura, do comércio, da agenda da competitividade e, importante, de integração latino-americana. No debate, Pelé falou sobre a sua especialidade. Hoje eu vejo a importância que foi o futebol para o nosso Brasil, porque o Brasil se tornou um dos países mais conhecidos no mundo por causa do futebol. O Fórum Econômico Mundial para a América Latina acontece num ano em que 8 países do continente elegem presidentes, momento considerado adequado para a reflexão de mudanças e o incentivo da economia. Mais importante que as eleições deste ano é o compromisso dos candidatos com uma racionalidade que coloque o Brasil à frente. E colocar o Brasil à frente é incentivar o investimento para a geração do mercado de trabalho. A luta contra o assédio sexual e políticas para fomentar a igualdade entre homens e mulheres também foram temas de debate e contaram com a presença de empresárias. Eu só acredito numa mudança com a união da sociedade civil.
Para o diretor da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, a globalização atual é sustentada pela revolução digital e as oportunidades dentro desse mercado. Ele pode trazer para o mercado a imensa maioria da população. Os pequenos e os médios empresários, por exemplo, são os grandes beneficiados, porque some o problema de distância, os custos diminuem, a facilidade de conexão com o consumidor aumenta. É um potencial extraordinário, tem que se aproveitar. Andresa, ainda sobre a revolução digital, um dos primeiros painéis do fórum tratou da necessidade do aprimoramento do ambiente digital, com um tema bastante sugestivo, um título sugestivo, Política da Desinformação. Um dos participantes, o senador argentino Esteban Burrich, tratou da importância de combater as notícias falsas, as chamadas fake news. Ele atribuiu o crescimento desse fenômeno a governos populistas. E ainda no comecinho da noite, agora há pouco, o presidente, diretor executivo e fundador do Fórum Econômico Mundial, o alemão Klaus Schwab, lançou o livro em português, a versão em português do livro dele que trata exatamente desse tema. Foi um evento reservado a pouquíssimos convidados, entre eles a equipe da TV Cultura. Lembrando que a TV Cultura é a emissora oficial do Fórum Econômico Mundial. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. Vou aproveitar esse gancho aí do Rodrigo, vi que ele estava com o livro que foi lançado na mão, A Quarta Revolução Industrial, que é justamente um termo que está sendo muito usado, né, ali no fórum. Qual a diferença, a principal diferença que ela tem em relação às anteriores, Virgínia? Qual que é o desafio do Brasil nesse processo? Nós estamos vendo uma revolução que é muito em cima da digitalização, da inteligência artificial, da robotização. E nesse ambiente onde a informação vai circular, onde os processos vão ser automatizados, o que mais importa é justamente a inteligência e a criatividade humana. Então, esse é o momento da criatividade. Mas eu gostaria de retomar um pouco o ponto do Trump, não é? Porque, assim, ele está chocando o mundo inteiro, porque ele está conseguindo fazer com que o mundo inteiro tenha, assim, reservas em relação aos Estados Unidos, né? E tudo que o Obama construiu de uma imagem positiva, o Trump está conseguindo jogar para o lixo muito rapidamente. E isso é terrível, porque toda vez que você protege uma indústria, você desprotege outra na cadeia. Então, ele melhorar a vida do pessoal do aço e do pessoal do alumínio nos Estados Unidos vai implicar em desemprego, em um insumo mais caro para o restante da cadeia, onde talvez haja até mais empregos. Então, isso é uma questão péssima. E é muito estranho, não é, Ricardo, que um governo republicano, que teoricamente é mais liberal, mais à direita, mais pró-livre comércio, tome medidas completamente antiquadas, democratas, em princípio, né? Governos mais protecionistas do seu pessoal interno, dos seus eleitores. E isso está totalmente na contramão da humanidade e da evolução e das trocas entre os países, que traz eficiência para todos. Então, é um absurdo completo. Prejudicando dessa vez tanto a cadeia no próprio Estados Unidos e como sobrando para o Brasil também, não é? Mas eu acho que nesse caso, e combinando as duas questões, né? Você imaginar com um movimento desse de um presidente, a princípio, vinculado aos republicanos. Ele é uma figura meio atípica na política americana, mas ele é claramente eleito pelo Partido Republicano, que tem essa agenda que sempre foi nos anos recentes, né? Pós-guerra, teve essa visão mais pró-mercado e etc. Combinando isso com a questão da quarta revolução tecnológica, é que o paradoxo fica ainda maior, né? Porque, na verdade, essa questão do impacto da tecnologia digital, né, no processo produtivo como um todo, que é a base dessa quarta revolução tecnológica, que é quando você tinha a tecnologia, toda essa tecnologia digital utilizada para algumas esferas da vida, comunicação e etc., era uma dimensão. Quando ele começa a impactar o processo produtivo, a lógica produtiva de maneira radical, é aí que você entra, de fato, usando a chamada quarta revolução tecnológica. Quando isso está ocorrendo e redesenhando os processos produtivos no mundo inteiro, você tem um presidente com essa mentalidade americana e protegendo os setores que são da segunda revolução industrial. Os Estados Unidos está protegendo o aço. Quer dizer, ele é muito paradoxal. Muito na contramão. E um país que no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra, foi uma das lideranças de montagem de um sistema internacional, comercial internacional, voltado à abertura, voltado à cooperação, etc. E que no cômputo geral gerou o maior ciclo de crescimento do mundo inteiro, inclusive a redução das desigualdades entre países. Então, um país que foi a liderança nos últimos 60 anos de um sistema, paradoxalmente é o país que está atuando para desmontá-lo. Agora o presidente Temer disse que, se for o caso, vai recorrer
recorrer à OMS. Será que reverse a situação? Olha, e um outro ponto também que eu gostaria de colocar é esse, que é um tema também em discussão lá no fórum, que é o futuro e a situação da OMS. Claro, né? Existe uma moeda de troca no mercado e no comércio internacional. Se um país faz a parte dele, os outros também fazem. E o que o Trump está fazendo está elevando a temperatura em várias partes do mundo. A Europa já falou que em 90 dias vai entrar com uma ação contra o Trump justamente na Organização Mundial do Comércio. Então, o que ele está fazendo não faz nenhum sentido. Eu lembro que em décadas passadas, no Brasil, os chanceleres comentavam que, puxa, para o Brasil será melhor um governo republicano, porque vai favorecer as exportações, vai reduzir os tributos mundiais, vai prevalecer ou vão prevalecer aqueles que forem os melhores players, que tiverem melhor competitividade, melhor preço, melhor qualidade. E é isso que a gente quer. A gente quer produtos melhores espalhados pelo mundo para que as famílias não gastem dinheiro com coisas mais caras e sobre dinheiro para outras coisas. Então, o que ele está fazendo é um absurdo completo. Nós soubermos aproveitar esse momento, é possível também economizar e reduzir custos? Olha, Andrés, eu acho que essa questão da revolução tecnológica ela é complicada, porque de fato ela gera efeitos distintos no curto prazo. Ela tem uma dimensão negativa. Então, ela, por exemplo, é uma revolução que ela economiza mão de obra. Então, em países que não estão preparados para lidar com ela, você pode ter um deslocamento importante de segmentos dos trabalhadores que vão ficar absolutamente supérfluos para o processo produtivo. Caso. Em alguns segmentos do Brasil, acho que isso é verdade. Agora, também é verdade, e o próprio diretor-geral da OMC, que é um brasileiro, né, o Roberto Jaguaribe, ele comentou. Mas, simultaneamente, essa revolução tecnológica, ele abre o mercado mundial para pequenas e médias empresas que sempre tiveram um problema clássico de acesso ao mercado, de fato. Você imagina que você é uma pequena empresa no interior da Bahia. Você pode ser competitivo, mas você está tão distante dos mercados dinâmicos que você teria um problema de custo de logística, de marketing, etc. A internet e toda essa revolução tecnológica permite que esse cara esteja imediatamente conectado com o mercado chinês. Sim. Ele pode vender lá no Alibaba, etc. Então, a revolução tecnológica e os países têm que se preparar olhando esses dois lados. É verdade que uma parte desemprega, uma parte, aliás, se torna obsoleto sem retorno, ou seja, tem uma parte das funções que não vão poder participar do processo para frente, tem que ser reciclado, requalificado, mas também é verdade que abre oportunidades gigantescas. Eu acho que o país tem que saber lidar com essas duas dimensões. E o Brasil tem uma sorte de ter um mercado interno robusto, então pelo menos isso dá uma amortizada nesse impacto inicialmente. Líderes mundiais, artistas, celebridades e cientistas lamentaram a morte do físico britânico Stephen Hawking aos 76 anos. Ele deixa um legado científico e pessoal. Resistiu 5 décadas a uma doença degenerativa e viveu intensamente. Em 2007, Stephen Hawking pôde flutuar em gravidade zero. I was Superman for those few minutes. O físico também foi astro de diversos filmes e da televisão, como no seriado The Big Bang Theory. You made an arithmetic mistake on page 2. E do programa Star Trek, em que participa de uma rodada de pôquer ao lado de Isaac Newton e Albert Einstein. A doença degenerativa, esclerose lateral amiotrófica, descoberta aos 21 anos, nunca foi uma limitação para o físico. Ele se casou 2 vezes e teve 3 filhos. Com o tempo, perdeu os movimentos e a fala, mas mesmo preso a uma cadeira de rodas, Hawking foi um exemplo de determinação. Although my body is very limited, my mind is free to explore the universe. There are no limits to the human spirit. Ele manteve-se vivo com uma doença grave, com traqueostomia há quase 30 anos, porque o cérebro dele o mantinha vivo, como se o pensamento, a força, a razão exacerbada fizesse com que ele se mantivesse vivo. A vida e a morte de Stephen Hawking trazem grandes coincidências no mundo da ciência. Ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1942, precisamente 300 anos depois da morte de Galileu Galilei. E morreu hoje, no dia 14 de março, na mesma data de nascimento de Albert Einstein. Os grandes físicos da história sempre acompanharam a vida de Hawking. Ele se formou em física, cosmologia e ocupou a vaga
vaga de Isaac Newton na Universidade de Cambridge. Como pesquisador e cientista, desenvolveu teorias que avançaram as ideias de Einstein. O Hawking foi um pioneiro em juntar duas teorias, até então totalmente desconexas, a teoria da gravitação e a mecânica quântica, juntando essas duas para explicar os buracos negros, e com isso ele mostrou que se existissem na natureza microburacos negros, esses microburacos negros evaporariam. Essas teorias foram publicadas em diversos livros. O mais famoso deles é Uma Breve História do Tempo, um sucesso mundial que vendeu mais de 25 milhões de exemplares. O astrônomo e físico brasileiro Marcelo Gleiser, que mora nos Estados Unidos, conheceu Hawking em 1988 e afirmou que o britânico influenciou toda uma geração. Você ter vivido uma vida como a que ele viveu, com todas essas ideias, mas com os problemas físicos que ele encontrou, e mesmo assim manter aquela capacidade de estar sempre alegre, sempre bem disposto, é um exemplo para todo mundo. Um dos maiores cientistas da atualidade, o físico teve a vida retratada no filme A Teoria de Tudo, vivido pelo ator Eddie Redmayne. He's been incredibly kind to me. Perdemos uma mente verdadeiramente bonita, um cientista surpreendente e o homem mais engraçado e sonhador que eu já tive o prazer de conhecer, disse o ator. When we lose our dreams, we die. É um legado que vai nos acompanhar sempre, né, Virginia? Com certeza. Ele tem frases memoráveis, né? Não olhe para os seus pés, olhe para o universo. Se os extraterrestres viessem para o mundo, seria como os exploradores descobrindo as Américas, a gente já está ferrado. Então, ele realmente deve ter sido uma pessoa muito sedutora para ter casado 2 vezes, e a primeira vez ele já tinha descoberto que tinha doença. E todo mundo comenta justamente essa questão da doença e o incrível senso de humor dele, né? Uma outra frase é essa, que a vida seria trágica se ela não fosse engraçada. Assim. Não, ele tem essa questão. Eu tentei ler livro dele, de divulgação dele, é impossível, assim, o cara que estava operando no limite ali, na fronteira da ciência, e simultaneamente ele teve essa vida com dificuldades, mas ao mesmo tempo que ele soube dar a volta por cima, né? Acho que foram 3 casamentos, não sei se 2 ou 3 casamentos, mas é uma questão de se tornar um cara popular globalmente, na situação que ele está, e tratando com temas difíceis. Produtivo o tempo produtivo. Todo. Cara, o cara realmente ele tinha uma vibração aí que era acima da média da humanidade. E uma das características dele era falar de coisas complexas com a linguagem simples e acessível. Por isso que o livro dele bombou. Foi um verdadeiro sucesso e traduzido em vários idiomas, né? E veja a seguir, IBAMA proíbe novos testes em turbinas da hidrelétrica de Belo Monte. Protesto contra a reforma da Previdência de servidores municipais de São Paulo termina em confusão. Nós vamos mostrar em instantes. O Fórum Econômico Mundial em São Paulo também discute sobre fontes renováveis de energia, como o uso do sistema eólico, que avança em estados do Nordeste. Mas a base continua sendo as hidrelétricas. Esta empresa de tecnologia instalou há 1 ano esses painéis de energia solar para iluminar o escritório com 1.800 empregados, que funciona 7 dias por semana. Resultado: a conta de luz baixou quase 50%. O Brasil tem um grande potencial em relação à geração de energia solar por conta da incidência em todo o território. Então, quanto mais unirmos esforços e investirmos em projetos como esse, mais a gente contribui para uma matriz energética que seja diversa, limpa e renovável. Apesar do Brasil ser um país tropical e ensolarado, a geração de energia solar ainda é muito pequena. Apenas 0,1% do que é produzido vem de fontes solares. A principal matriz brasileira é a hidráulica, responsável por quase 70% da energia gerada. O problema é que o Brasil é muito dependente desse modelo. Mesmo com as chuvas dos últimos meses, alguns reservatórios, principalmente nas regiões centro-oeste e nordeste do país, continuam com pouca água, o que força o governo a ligar as usinas termoelétricas, mais poluentes e mais caras. Para produzir energia sem onerar cada vez mais o consumidor, é preciso buscar alternativas. Uma boa opção é a eólica, gerada pelos ventos. O Brasil já é o 8º país do mundo em produção desse tipo de energia. E o melhor exemplo vem do Nordeste. O Ceará é o 3º maior produtor de energia eólica do país, atrás da Bahia e do Rio Grande do Norte.
Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que revela que juntos, os 3 estados nordestinos somam 302 parques eólicos e mais de 8 gigawatts de capacidade instalada, o suficiente para abastecer 5 milhões de residências. O potencial de eólica é gigantesco, poderia atender até 3 vezes o que a gente precisa de energia no país, isso só o potencial em parques em terra, sem contar o potencial em usinas no mar. Então eu só vejo benefícios para a gente ampliar esses espaços para essas fontes. Virgínia, você estudou o assunto há tantos anos, né? Olhando para o que já alcançamos e onde podemos chegar, qual que é o nosso desempenho? Que nota? Olha, se o mundo olha para o Brasil, tem realmente uma agradável surpresa, sobretudo na parte de oferta, de fontes de oferta de energia elétrica, não é para geração de energia elétrica. E a gente gerar energia com hidroeletricidade é um ganho muito grande, então a gente tem que reverenciar essa fonte, que acrescenta grandes nacos de vez. E agora, com a eólica entrando, ela é muito bem-vinda. Ela também é uma fonte que não gera gases de efeito estufa e que está acrescentando na matriz um pedaço muito importante. Mas o que a gente percebe do ponto de vista da hidroeletricidade é que os melhores aproveitamentos já estão sendo usados e são os mais próximos, os com maior volume de água, com maior altura para gerar uma maior potência. Mas e se a gente faz essa conexão do país, ajuda muito a ter áreas com chuva que favoreçam áreas com menos chuva. Mas outras fontes de energia são muito bem-vindas. O preço da solar tem caído bastante, mas o que a gente observa é que a solar, ela funciona durante o dia. À noite, se as fábricas vão funcionar, vão ter que se ligar à rede. Então, é preciso também ter backups, pensar quem é que vai expandir para bancar as outras que são intermitentes e como é que a gente vai fazer esse arranjo da maneira mais econômica possível para que o país continue competitivo. E o consumidor se pergunta, e quando que esses ganhos vão chegar no meu bolso, né, Senis? Pois é. Que o gasto e o custo que só aumentam. Exatamente. Esse aqui acho que é o paradoxo. O Brasil é tão bem... ele tem várias fontes de energia potenciais aí. A hidrelétrica é a que está mais explorada, mas a solar, a eólica e a biomassa de cana e de outros produtos que resíduos sólidos urbanos. Exatamente. Né? Que são ainda muito pouco utilizados. E o Brasil... também derivado de muito problema regulatório, né, de políticas mal feitas, inclusive a famosa reforma desastrosa que a Dilma fez, que nós estamos pagando ainda quase 70 milhões com relação aos custos extras que ocorreram. Eu diria que é uma combinação. A gente tem um problema tecnológico, acho que a Virginia comentou que algumas dessas tecnologias estão chegando na viabilidade agora, por exemplo, a solar, etc., e são complementares com essas outras, principalmente hidráulicas. Elas não são necessariamente para substituir, mas elas são complementares. Mas além do problema tecnológico, tem uma questão de fazer políticas de longo prazo bem feitas e ambientes regulatórios que favoreçam o investimento. Porque se tendo a tecnologia, mas tendo um ambiente regulatório negativo, você não vai viabilizar os investimentos necessários. É a combinação dessas duas questões que vai, no médio prazo, beneficiar o consumidor. O IBAMA proibiu novos testes em turbinas da hidrelétrica de Belo Monte depois que peixes apareceram mortos no rio Xingu, no Pará. A morte é causada pela força dos rotores das turbinas no fundo do reservatório que sugam os peixes. Entre fevereiro e março, 1 tonelada de peixes mortos foi retirada do rio. A decisão é válida até que a Norte Energia, dona da usina hidrelétrica de Belo Monte, apresente uma solução definitiva para o problema. A empresa informou que encontrará soluções tecnológicas que evitem a entrada de cardumes no tubo de sucção. O Ministério Público de Minas Gerais pediu bloqueio de 10 milhões de reais da mineradora Anglo American para a reparação dos danos causados pelo rompimento de uma tubulação há 2 dias em Santo Antônio do Grama, na zona da Mata Mineira. Os promotores também pedem que a empresa faça a contenção dos poluentes em 72 horas. Cerca de 300 toneladas de minério de ferro vazaram no Ribeirão Santo Antônio e mais de 4 mil pessoas ficaram sem água. Em nota, a mineradora informou que está monitorando os impactos do vazamento e fornecendo água para a população. O corpo de Bebeto de Freitas foi velado hoje na sede administrativa do Atlético Mineiro em Belo Horizonte e seguiu para a sede do Botafogo, no Rio de Janeiro. Bebeto morreu ontem aos 68 anos, vítima de uma parada cardíaca. Ele foi jogador e técnico da seleção brasileira de vôlei, conhecida como Geração de Prata nas Olimpíadas de 1984, além de dirigente do Botafogo e no Atlético Mineiro. O enterro está marcado para amanhã no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Virgínia, quer comentar alguns assuntos?
Assim, primeiro que a gente estava falando do Bebeto, né? Eu lembro dele, sim, quando a gente via os jogos de vôlei, né, do time de prata, e ele realmente sempre ali animando a equipe. Ele teve uma vida muito bonita e foi comemorado. E no mesmo dia que ele faleceu, ele deu uma entrevista horas antes. Então deve ter sido muito difícil para os amigos e para os familiares, porque é uma pessoa muito querida. Quanto a outra questão que nós estávamos falando, à medida que a reportagem foi passando, a questão de Belo Monte, embora muito polêmica, é importante que a gente retome o fato de que o Brasil ter hidroeletricidade é uma bênção, não é? É por isso que em épocas de chuva a gente consegue gerar até 90% da energia elétrica do Brasil através das hidrelétricas e, sobretudo, através das de grande porte. As de pequeno vêm complementar, são mais intermitentes, mas as de grande porte são muito bem-vindas. E o que ocorreu em Belo Monte não é exclusividade. Não existe almoço de graça em energia. Todas as fontes, até a querida eólica, ou mesmo a solar fotovoltaica, todas elas não têm almoço de graça, todas elas têm algum impacto sobre a natureza em algum momento. Se a gente fizer uma análise do berço ao túmulo, a maior parte dos painéis solares vem da China, e a China tem uma matriz predominantemente em cima de combustíveis fósseis, e você tem o descarte também do painel depois. Então não tem almoço de graça, mas é necessário realmente que a gente fique extremamente atento às questões da natureza. E se isso está ocorrendo em Belo Monte, é preciso aprimorar os equipamentos, multar se tiver sido feito errado e levar essa questão da natureza às últimas consequências. Um protesto dos professores da rede pública de ensino terminou em confusão na Câmara Municipal de São Paulo. Os professores da rede municipal protestavam contra a reforma da Previdência de servidores em frente à Câmara Municipal de São Paulo, na região central da capital. No início da tarde, parte do grupo entrou na Câmara para acompanhar a votação do projeto, de autoria do prefeito João Dória, do PSDB, que prevê um aumento da alíquota de contribuição da Previdência de 11% para 14%. Os manifestantes que ficaram do lado de fora também tentaram entrar, mas foram impedidos pela Guarda Civil Metropolitana e pela Polícia Militar. Um grupo tentou quebrar os vidros da Câmara, que são blindados. Bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral foram jogadas pela polícia. A sessão chegou a ser interrompida durante a confusão, mas foi retomada no final da tarde. Os vereadores aprovaram o aumento da alíquota na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei vai passar por mais 2 comissões antes de ser votado no plenário da Câmara. Durante o Fórum Econômico Mundial, o prefeito João Dória condenou os excessos da polícia e dos manifestantes. Não foi um convite, foi uma invasão, o que não justifica nenhum tipo de violência, nem de uma parte, nem da parte que invade, nem da parte que é invadida. A prefeitura, a figura do prefeito, não justifica e não ampara nenhum tipo de agressão. Em nota, a Polícia Militar declarou que foi acionada para controlar o tumulto e que houve necessidade de intervenção. A PM disse ainda que os policiais ficaram apenas do lado de fora da Câmara e que ninguém foi detido. Muito triste assistir uma cena como essa mais uma vez, né? Assim. Puta, Andressa, esse é um tema tão super complicado, né? Assim, ele mistura várias questões. Assim, não tem hipótese. Manifestação violenta não tem que ser tolerado, ponto final. Manifestação democrática, sim. Violenta, ponto, ainda mais em cima de patrimônio público. Isso realmente não tem discussão. Agora, com relação à pauta, aumento, a gente está vendo a dificuldade das contas públicas no Brasil no sentido geral. Parte importante das contas públicas estarem na maneira ruim que estão hoje tem a ver com a insustentabilidade do modelo de aposentadoria do funcionário público. Então, vai ter que ter um ajuste e os funcionários públicos vão ter que pagar uma parte disso. Não é possível, né? Porque a conta é muito simples. Vamos pegar, não é o caso, o professor é um caso separado que eu vou comentar em um minuto, mas basicamente eles estão subindo de 11% para 14% da contribuição por salário. O sujeito contribui, no professor trabalha menos do que a média, se aposentar antes, mas vamos supor que trabalhasse 30 anos, contribuindo com 11%, 12%. Depois, estou querendo subir para 14%. Essa pessoa se aposenta com 50 anos, ele vai viver
mais 40 anos em média, 40, 45. Se tiver um cônjuge, mais uns 10. Então, você está pagando 10%, 15% do seu salário por 20, 25 ou 30 anos e depois beneficiando o salário integral por 50, 60. Não fecha a conta. Isso é uma questão de um sistema de aposentadoria que a gente tem que pensar para o país como um todo, inclusive para o funcionário público. Agora, e o terceiro ponto, então eu diria que isso está evidente que tem que subir. Agora, é verdade também que o salário de professor é isso, totalmente o Bob Juliano está média. falando exatamente disso. O que esperar de um país onde o vereador ganha muito mais que um professor? Não, então, mas aí os problemas têm que ser separados. Resolver o problema da aposentadoria de funcionário público é diferente de salário de professor. O salário de professor tem que aumentar. E não tem restrição. Olha, eu vi esse dado hoje e fiquei surpreendido. O maior salário de professor hoje no Brasil é do Maranhão, que é desse governador que substituiu o Sarney, o Dino, que é 5.700. A média do Brasil é 2.200. E São Paulo está mais perto da média do Brasil do que do Maranhão. Assim, então, se o cara quer resolver a educação, mexe no salário. Agora, não tem nada a ver com a questão de insustentabilidade do sistema de aposentadoria. E que não tem nada a ver com a manifestação violenta. Tem que separar as coisas, porque parece que essas questões, às vezes, você é contra uma coisa, parece que você é contra toda. Não, eu sou a favor do salário digno e é estratégico. Agora, tem que ter sustentabilidade no modelo de aposentadoria. Só um pequeno aspecto. Depois você explica porque você disse que os professores trabalham menos do que a média. Eu sei que foi porque, em princípio, podem se aposentar antes, mas os professores, nós professores, trabalhamos muitíssimo, né? Não, digo no tempo de aposentadoria. Claro. Tempo de aposentadoria. Então é melhor pontuar isso aí direitinho. Mas, bem, concordo com você que uma questão é o salário, a outra questão é a contribuição e a ideia é que o sistema seja equilibrado no longo prazo. E a gente pode ver o exemplo de países bacanas como o Japão, por exemplo, onde os professores são extremamente respeitados e muitas vezes os professores dos primeiros anos de vida ganham mais do que os professores universitários, porque é um grande desafio você justamente nessa época moldar as mentes para ter mentes criativas, mentes que investiguem, mentes preparadas justamente para a quarta revolução. Sem dúvida. E em instantes, Reino Unido expulsa 23 diplomatas russos e chega a São Paulo a exposição em homenagem aos 80 anos de Tom Zé. São os nossos próximos assuntos. Vamos voltar agora com o repórter Rodrigo Psitelli, que está no hotel onde acontece o Fórum Econômico Mundial para a América Latina e vai contar para a gente a programação de amanhã, Rodrigo. Andresa, no último dia do fórum estarão em debate temas como o aumento da inovação na agricultura, a revolução na saúde, como quebrar o ciclo da corrupção e como preparar o jovem para o futuro do trabalho. A segurança pública e a ampliação da infraestrutura da América Latina também estarão em debate. Lembrando que a TV Cultura, emissora oficial do Fórum Econômico Mundial, vai trazer todas as informações. Voltamos ao estúdio com você. Obrigada, Rodrigo. O governo britânico expulsou hoje 23 diplomatas russos da Inglaterra. Além da expulsão dos diplomatas, o governo também congelou tratados comerciais e relações bilaterais com a Rússia. Eles têm uma semana para deixar o país. As medidas foram anunciadas um dia depois do governo de Moscou se recusar a dar esclarecimentos sobre os ataques a 2 exilados russos na Inglaterra. A chanceler Angela Merkel iniciou o 4º mandato como líder da Alemanha. O nome dela foi aprovado por ampla maioria hoje no parlamento. Merkel inicia o novo governo com a imagem desgastada. A coalizão política só foi formada 6 meses depois das eleições. Foram as mais longas negociações na Alemanha do pós-guerra. Merkel está no comando do país há 12 anos. Escândalo de corrupção atinge o premier Shinzo Abe no Japão. O nome da mulher dele aparece nas negociações de um terreno estatal. Ela teria usado uma escola de fachada para realizar a compra do local por um valor muito abaixo do mercado. Abe negou envolvimento. Ele prometeu renunciar se a polícia divulgar provas do envolvimento dele ou da esposa no caso. Pelo visto, não são só os nossos problemas por aqui, né? Pois é, mas lá estamos falando de um terreninho, né? Enquanto aqui as coisas são muito grandes. Mas acho que dessas notícias, a que mais me chamou a atenção foi justamente a retaliação da Inglaterra por conta da morte de 2 pessoas, o ex-espião russo e a sua filha. E isso daí é um sinal que essas práticas no mundo são intoleráveis e que a Rússia não pode continuar fazendo esse tipo de coisa sem consequências. Então, aumentando o custo, você também aumenta a punição e evita que esse tipo de coisa se propague sem punição.
O meu comentário é na questão da Alemanha, da Merkel, né? Uma liderança que nos últimos anos estava praticamente assumindo o papel de, vamos dizer, do líder esclarecido e pró uma certa coordenação internacional, não só da Europa, mas internacional. A gente está vendo ela se reafirmar pela quarta vez tomando posse e com uma grata, vamos dizer, novidade que foi, finalmente, ele tem um parceiro à altura, ela tem um parceiro à altura que é o Macron, que está rivalizando positivamente com ela nesse papel de uma liderança pró-integração internacional, pró-cooperação internacional. Então, a gente tem que comemorar que da Europa, se a gente falou mal da liderança americana, no caso da Europa está cumprindo um papel que para a gente é fundamental. A exposição que comemora os 80 anos do músico Tom Zé foi inaugurada na terra dele, a Bahia, e agora chega a São Paulo com toda a discografia de um dos mestres da Tropicália. Eu sofro de juventude. Frase perfeita para explicar um artista que se propõe a confundir para esclarecer. Assim é Tom Zé, o menino que saiu de Irará, interior da Bahia, para conquistar o Brasil. O desafio era cantar e a pessoa não tirar o olho de mim. Porque quando eu cantava música romântica, eu não tinha patos para botar aquela voz, aquela coisa. E contando uma história, eu tinha. Aí muita gente dizia, mas isso não é música. Eu digo, mas você prestou atenção o tempo todo. Então minha carreira nasceu assim. O multitalentoso artista tem a vida contada em fotos, filmes, vídeos e documentários, numa exposição que agora chega a São Paulo. Eu acredito que ele é um presente para ele, porque ele também não sabia que ele era um presente. Como ele diz ali, né? Ele diz aí, numa das apresentações, que ele não sabia que ele fazia as coisas assim para o futuro. Ninguém tinha feito antes, então a experimentalização, acho que isso é super válido, isso é bacana do Tom Zé. Toda a discografia, do primeiro LP até o trabalho mais recente, lançado no ano passado, estão na exposição, que é interativa e acessível. Uma homenagem a um dos mais criativos artistas da MPB. É meu namoro e a lavagem é meu amor. Ele tem uma maneira bastante curiosa de dizer que ele conseguiu as coisas porque ele era um mau cantor, um mau compositor e um mau instrumentista. E isso fez com que ele, então, se virasse para fazer, né, o máximo com o mínimo que ele tinha. Aqui também dá para ver de pertinho instrumentos criados pelo Tom Zé, como o enceroscópio e tem também o buzinório. Ambos foram usados em álbuns do artista. Feitos com sucata, eletrodomésticos, os instrumentos foram tocados no show de lançamento do álbum Correio da Estação Brás, filmado pela TV Cultura. Chorar tão sério, de brincar tão sério, de parecer tão sério. E a seguir, nós vamos ter a participação da nossa plateia aqui no estúdio. E ainda, pelo menos 18 universidades federais criam comissões para avaliar aprovados no sistema de cotas. Aguarde só um instante. Chegou a hora de conversarmos com a plateia sobre a reportagem desse bloco. E logo depois, após o encerramento desta edição, às 10h15, nós ficaremos mais meia hora nos canais digitais da Cultura no YouTube e também no Facebook. E aí vamos discutir o tema escolhido pelos internautas, que é o seguinte: promessa de campanha não cumprida é estelionato eleitoral? Então, vamos agora até o local da nossa plateia, formada por alunos de publicidade e propaganda da Faculdade Zumbi dos Palmares e por telespectadores que enviaram um e-mail para plateiajc@tvcultura.com.br. A produção de jornalismo entrou em contato e agendou a visita de todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Daqui a pouquinho nós começamos a conversar. Universidades federais formam comissões para avaliar os estudantes matriculados através do sistema de cotas. Há um debate sobre o que deve prevalecer, a autodeclaração ou o parentesco. Há quase uma semana, estudantes ligados a movimentos negros ocupam a reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em protesto contra mudanças no sistema de verificação de cotas. Negros, pardos e indígenas aprovados passam por avaliação e, se o estudante não for aceito, pode recorrer a uma comissão especial. Os manifestantes querem que a cor do candidato e não dos ancestrais tenha validade.
Mas uma portaria publicada pelo Conselho Universitário provocou revolta em parte dos 17 integrantes da comissão. Pelo menos 10 integrantes já anunciaram a saída da comissão. Eles discordam dos critérios que foram estabelecidos pela comissão que vai receber os recursos dos candidatos que não conseguiram entrar na universidade pela lei de cotas. Essa segunda comissão não é formada por estudantes e vai receber apenas documentos como fotos e certidões dos pais e até dos avós dos candidatos. O reitor da universidade diz que está aberto ao diálogo, mas defendeu o uso do parentesco até os avós. Com esta complementariedade ou complementação de evidências, pode-se eventualmente definir a questão do pardo, porque aí é que está o grande problema que eu entendo que seja o problema de caracterização. No ano passado, a URGS investigou 400 alunos suspeitos de fraudes no sistema de cotas. 239 tiveram a autodeclaração indeferida. Esta advogada defende estudantes que entraram com recurso depois de acusados de fraude e afirma que a universidade corrigiu um erro. Eu acho que o reitor foi sensível à nossa tese. E posteriormente houve uma recomendação da Procuradoria da República que também demonstrou sensibilidade à tese de que não pode só ser pelo fenótipo, porque a lei não fala em fenótipo. A lei fala em autodeclaração. A minha cor é branca. Se você carrega o sangue do negro, você é negro. Este antropólogo e pesquisador diz que as cotas devem ser para o indivíduo e não para os ancestrais e defende as comissões para combater fraudes. É necessário que as comissões participem desse processo, verifiquem possíveis fraudes de maneira bastante objetiva, evitar que as fraudes se repitam. Vamos já abrir a participação da nossa plateia. Quem que vai fazer a primeira pergunta? Por favor. Boa noite, Andresa. Ademar de Osasco. Pergunto ao professor Ricardo aqui. Até qual geração tem direito à cota? No caso, meu filho é bisneto de indígena. Existe algum mecanismo que pode provar isso? Olha, eu acho que a questão das cotas, ela, como define ali, primeiro é autodeclaratório, né? Começa com esse critério. E eu acho que como é uma política pública que aloca recursos que por definição são escassos, para uma população específica, a necessidade de checagem e se tiver problema de... Eu acho que a questão da fraude é muito forte, o termo fraude é muito forte, mas se tiver dúvida na questão do processo, é necessário ter uma checagem. Eu acho você ter conseguir fazer esse critério ser objetivo do ponto de vista de raça, etc., é, por definição, muito difícil, né? A miscigenação da população torna com que a objetividade dessa métrica seja sempre questionável. Eu diria que até a segunda geração é uma referência importante, talvez definida como razoável para, de alguma maneira, equacionar a maior parte dos problemas. Vai resolver tudo? Não. E eu diria que não tem nenhum método 100% objetivo para resolver. Ela é uma política pública, no meu modo de ver, válida, mas não quer dizer que ela seja facilmente implementada. E a questão da métrica é um dos pontos críticos disso aí. Virgínia. Eu acho a questão das cotas realmente muito polêmica, não é? Mas eu entendo que a gente tem que olhar isso sob uma certa perspectiva. Qual é essa perspectiva? Muito provavelmente, os melhores alunos das escolas públicas, das escolas mais simples, são muito melhores do que os últimos alunos colocados no vestibular que não tenha cotas. Então, essas pessoas, elas são naturais. Se são os melhores alunos de turmas de escolas mais simples, talvez não tenham tido os melhores professores. Então, o que a gente percebe? Essa camada de pessoas muito inteligentes, talvez 5%, 10%, deixa de entrar porque não estudou em grandes escolas ou, eventualmente, em escolas privadas e muito caras. Então, é preciso fazer com que a população menos favorecida tenha acesso às universidades, tenha acesso a uma educação de primeiro mundo. Entretanto, o que eu percebo é que, mesmo que haja uma autodeclaração, é bastante complicado. Imagina se uma de nós, Andresa, você ou eu, nos casamos com uma pessoa negra e temos 4 filhos, não é? Um negro, bastante negro, 2 pardos e um branco. Então, assim, se for autodeclaração, se o nosso filho mais branquinho se declarar
negro ou pardo, vai ser muito complicado para ele. Então, assim, eu acho que o caráter econômico de investigação da família, que essas comissões verifiquem as condições da família, são muito mais verdadeiros do que, eventualmente, a ligeira diferença do tom de pele. No caso que ele levantou, certamente também vai precisar levantar documentação, né? Ir atrás da documentação para provar, não é? Não, sem dúvida. Mas, mesmo assim, é difícil. Não é um critério 100% objetivo. Então, a política e a definição política sobre o que a sociedade entende como minoria, do ponto de vista étnico, deveria ser aceito, vamos dizer, como um critério de caráter político. Porque objetivar 100% me parece que é impossível. Mais uma pergunta? Boa noite, Andressa. Meu nome é Amanda. Eu gostaria de saber como identificar alguém que realmente tem o direito às cotas, já que a autodeclaração pode ser falsificada. Como definir isso? Nós vamos precisar deixar para depois, porque o tempo voou. Mas nós vamos responder essa questão, sim, na transmissão pela internet. E já. Obrigada por enquanto. Obrigada. Nós vamos retomar. E no nosso Boa Noite prestamos uma homenagem ao cientista Stephen Hawking, lembrando uma de suas mais célebres frases. Lembre sempre de olhar para o alto, para o céu, e não para baixo, para os seus pés. Fique conosco, voltamos em seguida nos canais digitais da Cultura no YouTube, também no Facebook com os nossos comentaristas e a plateia. Uma ótima noite para você.